Comigo sobre esse assunto, eu vou conversar com o professor João Carlos Oliveira, que vai explicar melhor sobre esse curso. Professor, para a gente começar, quem pode se inscrever e até quando vão as inscrições? Quem pode fazer as inscrições? Quem não terminou o ensino médio e tem acima de 18 anos. Esse é o nosso público-alvo de matrículas no curso. As matrículas começaram no dia 2 de fevereiro e vão até completar o número de vagas. E as matrículas são realizadas aqui no bloco 6X da Escola Técnica de Saúde, no campus Umuarama. E a princípio, qual que é o foco do curso técnico em meio ambiente? O principal foco é uma parceria que temos da Escola Técnica de Saúde com a Escola Estadual de Uberlândia, que é o famoso museu, fruto de uma parceria da Universidade Federal de Uberlândia com a Secretaria Estadual de Educação, que é o quê? Atender um público que já saiu ou está acima de 18 anos para terminar a sua faixa escolar, no caso do ensino médio. Então, ele é um curso de inclusão social, onde os estudantes, chamado Educação de Jovens Adultos Profissionalizante, no caso, um curso de 3 anos, eles vão fazer o ensino médio normal, junto com as disciplinas técnicas ofertadas pela Escola Técnica de Saúde. Ok, professor, muito obrigado pela participação e também pelas informações. Lembrando que a Escola Técnica de Saúde está localizada no bloco 4K do campus Umuarama. Voltamos ao estúdio. Com um orçamento previsto de 3,3 bilhões, a lei orçamentária para 2020 foi aprovada ontem, no final do dia, pela Câmara Municipal. O texto base foi aprovado com 24 votos favoráveis e a ausência da vereadora Flávia Carvalho, do PDT, e Pastor Átila, do PP. Os 3 maiores gastos serão com a saúde, cuja previsão é de 743,8 milhões, seguido pela educação, que deve receber 716,8 milhões, e também a pasta de obras, a qual deve receber 201,7 milhões no próximo ano. O orçamento repassado ao Poder Legislativo será de 56,1 milhões. E no cenário nacional, no fim de ano, as cenas se repetem no Congresso. Deputados e senadores correm para aprovar os últimos projetos antes de saírem de férias. Ontem, por exemplo, foi aprovado no Congresso o pacote anticrime, projeto que endurece a legislação penal apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Neste momento, ele está sendo aprovado, a princípio deve ser aprovado ainda hoje pelos senadores. Após essa aprovação, seguirá para a sanção do presidente. Veja. A sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado durou pouco mais de 2 horas e aprovou 3 projetos. Um deles, o pacote anticrime, aprovado em votação simbólica, com propostas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e incluiu também mudanças feitas pelos parlamentares. O objetivo é que a matéria seja sancionada ainda em 2019. Para isso, foram mantidas as alterações no texto aprovadas na Câmara. O projeto de lei endurece a legislação penal, aumenta penas e altera as regras para a progressão de regime prisional. Alguns itens considerados fundamentais pelo Palácio do Planalto ficaram de fora, como a ampliação do excludente de ilicitude aplicado a agentes de segurança que cometam crimes durante o trabalho. Eu vou reunir com os senadores e a gente deve incluir na pauta de amanhã. A CCJ também aprovou em votação simbólica a proposta de emenda constitucional que permite à União enviar diretamente para os cofres de estados e municípios recursos destinados individualmente pelos parlamentares. Na chamada transferência especial, o dinheiro não tem uma finalidade específica. A única restrição é que ao menos 70% seja usado em projetos de investimento. A polêmica do dia ficou com o projeto de lei que permite o início do cumprimento de pena após condenação em segunda instância. O texto foi aprovado por votação nominal, 22 votos a favor e 1 contra. Como sofreu mudanças, o projeto terá que passar por nova votação na CCJ, marcada para amanhã. A tramitação da matéria é apoiada por cerca de 40 senadores, mas o presidente do Senado afirmou que não vai pautar o texto para ser votado em plenário antes de uma definição da Câmara sobre a proposta de emenda à Constituição a respeito da segunda instância, que tramita naquela casa.
não vai votar. Esse foi um acordo construído. Eu falei para vocês que eu estava buscando uma conciliação. O presidente da Câmara dos Deputados estabeleceu um cronograma, um calendário de votação da emenda constitucional. Eu sempre falei que, através de projeto de lei, poderia haver questionamento judicial em relação a esse projeto. Com todo respeito ao presidente do Senado, ele é o presidente do Legislativo, mas ele não é magistrado, ele não é juiz. E o Senado não se presta para a ditadura de ninguém. Nós vamos discutir e pretendemos votar em fevereiro, no plenário, o projeto de lei votado e vencido hoje na CCJ. Jatinho, casas de alto padrão, roupas que podem custar o mesmo que o valor de um carro popular. Apesar da crise, o mercado de luxo não para de crescer. Em 5 anos, a expansão foi de 26% no setor. Para entender sobre esse assunto, conversamos com o professor Luciano Jacques, da Faculdade de Gestão de Negócios da UFO. Ele estuda marketing, estratégia e comportamento do consumidor de luxo. Entenda mais sobre esse assunto que é destaque no JU de hoje. Luxo é uma coisa que normalmente tem conotações aspiracionais, a pessoa quer porque atingiu um determinado estágio na vida ou quer atingir eventualmente. Tem algumas conotações ligadas a status, que a pessoa estaria mais no topo da pirâmide do que na base. Então tem todas essas conotações. Agora tem graus de luxo e é isso que talvez precisasse ficar claro. Tem graus extremos de luxo, que é o que eu chamaria de referência, que tem um comportamento muito típico desse mercado e desse consumidor. E depois você tem as coisas um pouco mais massificadas, que já tem um pouco mais cara de produto de consumo, mas tem esse, vamos dizer, tempero de status, de aspiração. É uma pessoa que já atingiu um determinado status na vida, ou já nasceu com ele também, depende de se ela é, por exemplo, um novo rico ou ela é daquelas famílias mais tradicionais já estabelecidas. Inclusive, isso provoca algumas diferenças em termos de comportamento. Essas pessoas buscam autossatisfação, buscam sinalização de status, que elas já chegaram lá ou que eventualmente elas querem chegar. E esse tipo de coisa, vamos dizer, acarreta algumas características nos produtos, né? Tem que ser de altíssima qualidade, etc, etc, etc. Mas, na verdade, a alta qualidade, que é uma característica de produtos de luxo, não tanto do consumidor, é um pressuposto. Para ser de luxo tem que ter qualidade. E aqui no estúdio hoje recebemos o Fernando Garrefa, que é professor de Arquitetura e Urbanismo aqui, design da UFO. Boa noite. Boa noite. Também recebemos o Leandro Cecílio, que é empresário. Boa noite, Leandro. Boa noite. Para começarmos a entender, então, esse mercado de luxo é um setor, sim, podemos afirmar que ele deve continuar a crescer nos próximos anos? O que você acha, professor Garrefa? Ele deve continuar crescendo na medida em que a renda das pessoas comporte o crescimento. Ou então ele simplesmente é empacotado como luxo para diversas rendas, desde as pequenas até as maiores, porque o luxo pode ser um diferencial entre duas pessoas basicamente de mesma renda, né? Duas pessoas pobres, uma delas com acesso a alguma coisa diferente, isso pode ser um luxo, né? É altamente comparativo, né? É difícil definir o que é luxo, porque né? Quando a renda, essa definição é muito abstrata, então quando a renda desse segmento de alto luxo, quando a renda começa a estagnar, a tendência é esse pacote ser embalado e com algumas modificações para atingir parcelas de menor renda. Isso funciona com automóveis, por exemplo, e em outros segmentos também, até no mercado imobiliário. Você tem um lançamento de luxo e tempos depois ele é empacotado para um conceito semelhante, talvez sem os mesmos atributos físicos, mas para uma renda mais baixa. É assim que se consegue manter esse crescimento.
Leandro, você que é empresário e atua nesse ramo do setor imobiliário, você concorda que ainda é um mercado que tem muito ainda que expandir no Brasil? O mercado brasileiro imobiliário, ele depende muito do financiamento. Né? Então, quando você tem a trava do financiamento, ele não cresce. Né? O mercado imobiliário, nós estamos há 9 anos parado. Né? Faz 9 anos que o mercado está estagnado. Ele dá uma virada de 7 anos. Então, faz 2 anos que nós estamos esperando essa virada e ela não vem. Então, no mercado imobiliário, ele depende da economia e depende do financiamento. Tendo essas duas alavancas, ele vai. Mas quando a gente fala de imóveis de alto padrão, aí não tem crise. Tem. Tem também? Tem, porque ele precisa do financiamento. Para você ir para um imóvel de alto padrão, o mercado, as pessoas, ela vai mudando de padrão. Então, ela tem um apartamento de 300 mil reais. O que ela almeja? Uma casa de 600, 700 mil. Para ela ter a casa de 600, 700 mil, ela precisa vender o apartamento. Então, o mercado todo se trava se não tiver um financiamento público ou um financiamento privado para todo tipo de imóvel. Não adianta oferecer só para um tipo. E qual que é o perfil desse consumidor de luxo? Como que funciona a cabeça desse consumidor? O consumidor de luxo, ele quer ter uma palavra mágica para ele, que é exclusividade. Essa é a cabeça não estamos falando do alto luxo, é exclusividade. Para as grifes, por exemplo, é uma das piores coisas, quando há falsificação da grife, ela compromete esse senso de exclusividade, já que ela vai ser pulverizada em todos os locais via produto falsificado. Né? As grifes, elas sofrem muito com isso, porque a cabeça, a essência do luxo é essa noção da palavra inglesa uniqueness, né? É exclusividade, algo que outras pessoas não conseguem associar, aquilo que me diferencia, me dá status, enfim. Bom, e se o luxo é um mercado menos susceptível a crises, como atrair a atenção, então, desses consumidores exigentes? Veja na reportagem. Elaine adora comprar vinhos. É uma das muitas consumidoras de artigos de luxo no Brasil. Vinho é uma paixão, né? Eu tenho aqui em casa várias adegas, tenho uma coleção de rolhas e vinho é um vício, né? Você vai descobrindo vinhos. E é legal quando você vai em qualquer lugar, né? E procura saber qual é o vinho daquele lugar, qual é a diferença, se você gosta, porque vinho também é muito paladar. Não importa quanto custa, não importa se ele é famoso, se não é, o seu paladar é que vai determinar aquilo que você vai consumir, porque difere muito. Então eu gosto de experimentar. Casa decorada e com materiais de qualidade é o que a Elaine faz questão de ter. Ela ressalta que as marcas de luxo têm um diferencial. Padrão, qualidade e respeito ao consumidor. Você pode olhar que a gente tem aqui muito que evoluir. A moda no Brasil ela é bonita, mas ela falta em qualidade, ela falta em respeito ao consumidor, naquilo que diz respeito aos padrões de tamanho. O mercado global de luxo deve encerrar o ano de 2019 com um crescimento de 8%. Isso é o que aponta um estudo de uma companhia de administração americana, um rendimento de mais de 1 trilhão de euros para o setor. Neste cenário, o segmento de imóveis de alto padrão se manteve aquecido ao longo do ano. Esse é um momento de muita inovação no mercado imobiliário, apartamentos tecnológicos, adaptados para automação. Então, são coisas que acabam despertando no cliente esse interesse em viver o novo, né? A nova necessidade, né? Então, o mercado imobiliário também tem se adaptado às novas demandas do cliente, né? Também mudou a forma do cliente querer morar, a forma dele querer investir em imóveis, e o mercado tem acompanhando isso, e isso tem nos ajudado a, com certeza, ter um resultado mais positivo. Em Uberlândia, quem trabalha neste setor percebe que o mercado não para de crescer. A estratégia é atender cada vez melhor o cliente que sonha em ter um imóvel luxuoso. Quando você tem em Uberlândia regiões com alto potencial de valorização, né, você acaba
tendo novamente esse cliente interessado em investir no mercado imobiliário. Então, nós acreditamos que com essa tendência de mercado, de redução de taxa de juros, né, de aquecimento da economia, acaba que o próprio mercado imobiliário vai trazendo mais confiança para o cliente, vai trazendo mais credibilidade, e assim pessoas que por muitas vezes esteve receosa em investir, um pouco insegura, né, porque nós vivíamos um ambiente um pouco incerto no país, agora começam a tomar mais confiança e acreditar ainda mais no mercado imobiliário. Se o mercado de luxo não é para todos, quem pode pagar exige qualidade em produtos e serviços. Mesmo aquilo que é mais caro, ou aquilo que antes era meio que inacessível, hoje em dia você encontra possibilidade de adquirir, lógico que não para todo mundo, mas ainda de forma parcelada, de forma compartilhada. Você vê que existe uma facilidade maior. Professor Fernando Garrefa, é possível falar então sobre democratização do luxo? Eu acho que é um tanto quanto extravagante essa questão, né? Uhum. Mas é possível, porque é possível dissociar o luxo do valor monetário, né? Por meio da criatividade, por exemplo. Hoje, especialmente como o mundo é muito globalizado, tem se buscado certos produtos e coisas locais que hoje estão muito homogeneizados pelos produtos chineses, né? Então, esses diferenciais locais são luxos. Por exemplo, uma senhora lá, uma vez vi uma reportagem, uma senhora lá em Arraial da Ajuda, na Bahia, fazendo um maiô de tricô, que era barato, e era um verdadeiro luxo, até ser descoberto e passar a custar uma fortuna depois. Mas era um luxo, era acessível a todo aquele pessoal local lá, né? E era um material de luxo. Mas, para isso, a maneira de se pensar, ela tem de se voltar mais àquelas qualidades do local. Não pensar o global, porque o global é muito homogêneo, hoje é tudo muito igual, e isso é o contrário à ideia do luxo, de exclusividade, né? Você ter, por exemplo, o queijo mineiro, os doces, etc., são luxos e são democráticos. As pessoas vêm aqui, experimentam e gostam e levam para casa como um produto de luxo, digamos assim. Isso é uma forma de democratizar o luxo. E é também uma mudança de comportamento cultural na nossa sociedade? O que vocês pensam sobre isso? Nesse sentido, assim, até de entender o que é o luxo. Porque como há essa noção de exclusividade atrelada ao luxo, a globalização ela achatou tudo isso. Então é muito difícil achar algo que outra pessoa já não tenha, que o mundo todo já não tenha. Então essa é uma mudança que tem se operado mais nas camadas mais jovens, que tem mostrado um pouco menos de apego ao aspecto material e buscado mais o consumo das experiências. Por exemplo, na reportagem se mostrou vinhos. Sim. Né? Então, há vinho sendo produzido em Minas. Né? Há uma curadora de vinhos mostrando que tem uns vinhos em Minas baratos. Então, isso é um luxo. Essa mentalidade é que vem mudando. Transformando. Ao invés de tomar um Romanée Conti a 4.000 euros a garrafa, eu posso tomar um vinho mineiro que ninguém provou a R$10 a garrafa. É um luxo também. Pode ser considerado um luxo. A experiência é um luxo. A experiência é um luxo. O que você acha, Leandro? E ainda entrando de novo no setor imobiliário, né, que você atua, de que forma, então, tem se transformado essa noção desse conceito de luxo? O principal luxo que a pessoa pode ter no mercado imobiliário é uma qualidade de vida. Então, a qualidade de vida, nós temos que proporcionar para todos. E com isso, foram criados conceitos de condomínios fechados, condomínios de prédio, onde se oferece uma qualidade de vida
para as pessoas que moram naquele local, além de ter uma segurança um pouco maior. Então, quando você começa a colocar produtos mais baratos, de qualidade, e que proporcionam uma qualidade de vida boa para quem está comprando, ela teria o mesmo luxo do que uma pessoa que tem um produto infinitamente maior, de maior valor agregado, né? Porque no final das contas a gente precisa de qualidade de vida. É isso que a gente procura. Você procura ter uma qualidade de vida onde você mora. Através de um mercado perto, através de uma locomoção facilitada, através de uma segurança que você tem certeza que na sua casa ninguém vai roubar, ninguém vai entrar nela para assaltar. Enfim, de você ter a tranquilidade que seu filho está correndo na rua, ou correndo num parque, ou correndo numa quadra. Então é isso que a gente pensa em relação a luxo que está ligado na qualidade de vida. Bom, a gente ainda volta a falar sobre esse assunto. Agora é hora de saber como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em Uberlândia e outras cidades da região. Previsão de dia nublada em Uberlândia nesta quinta-feira. Possivelmente haverá pancadas de chuva. Mínima de 19 graus e máxima de 25. Em Patos de Minas, chuva com trovoadas. Os termômetros também marcam entre 19 e 25 graus. Monte Carmelo com nebulosidade no céu durante todo o dia. Chove em alguns momentos. Mínima de 20 e máxima de 28 graus. Sol entre nuvens em Ituiutaba e possibilidade de chuva. Temperatura mínima de 21 graus e máxima de 30. Deve chover também em Iturama. Por lá, a mínima fica na casa dos 22 graus, enquanto a máxima é de 29. Chegando ainda na parte final do nosso jornal, estamos falando sobre mercado de luxo. Também não tem como não falar sobre concentração de renda no nosso país quando se trata de mercado de luxo. Professor Fernando, podemos dizer que a falta de políticas públicas e a desigualdade social também impulsiona ainda mais esse mercado, esse segmento de luxo? Ela impulsiona nas diversas rendas, já que a nossa discrepância é muito escandalosa, né, de renda. Somos um dos países mais desiguais do mundo em termos de renda, o que faz com que aquela parcela mais pobre, muitas vezes, aspire ser como aqueles de maior renda e tente adaptar o seu modo de vida, os seus produtos àquela renda. Embora, talvez muitas vezes, sem perceber algumas benesses do luxo. Por exemplo, a melhor vista do mundo está na favela da Rocinha. Com certeza. Que é a vista do Rio de Janeiro. Aquilo é um luxo que ninguém consegue construir. Aquilo é sem preço, na verdade, embora junto com o pacote venha toda a falta de segurança, todos os problemas relacionados ao Estado que acompanha aquela população, não é? Mas seguramente a desigualdade ela faz com que ocorram adaptações nessas camadas de renda mais baixa para tentar ser igual, ou se homogeneizar, né? Tentar se espelhar naquelas camadas mais altas. Então, até muito movido pelas novelas, por exemplo, né? Você tem essas aspirações a partir das imagens que passam pela mídia, por redes sociais, e isso é muito complexo, mas o Estado ele deveria nortear as políticas públicas para que, ao menos, aquela camada de menor renda tenha um mínimo de qualidade de vida, né? Que tenha, se ela tiver boas condições de vida, ela não é tão importante a discrepância, se aquele que ganha menos consegue viver bem, né? Certamente vai se ligar a luxos que outros ricos não podem ter, por exemplo, como apanhar uma manga no pasto em plena avenida, é um luxo. Comer uma manga recém-colhida do pé, não é? Com certeza. No mercado você já vai recebê-la, né? Principalmente no mercado de luxo, quando vem aquela manga muito bonita, pode estar cheia de
de agrotóxico ou conservante para chegar ali tão bonita, né? Exatamente. Isso é um luxo. Muito boas reflexões hoje. Obrigado pela sua participação, viu, professor Fernando Garreffa, com a gente aqui no JU. Obrigado. Muito obrigada também pela sua participação, viu? O Leandro Cecílio, que é empresário no ramo aí do segmento imobiliário. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes que estão nos vendo, né? Uhum. Quer fazer algumas considerações finais ainda sobre o setor imobiliário e o mercado de luxo? Nós temos aí ainda muito, em Uberlândia principalmente, muita expectativa de crescimento? Então, o mercado imobiliário, como eu falei no começo do nosso jornal, ele é lastreado pelo crescimento da economia e pelo crédito imobiliário. Porque a demanda, ela sempre existe, né? Porque nós vivemos num país que tem mais pessoas querendo casar ou mais pessoas nascendo do que pessoas morrendo ainda. Então, essa demanda, ela sempre existe, o déficit habitacional, ele vai sempre existir. A gente espera que isso mude em 50 anos. Mas, para ter a venda do imóvel, é necessário ter o crédito imobiliário. Mas ainda é um bom investimento, né? Pelo menos vai ser por mais 50 anos. Será ainda por mais 50 anos? Enquanto essa pirâmide não mudar, é um bom investimento, com certeza. Muito obrigada pela sua participação, Leandro, com a gente aqui hoje, viu? Obrigado a você. Bom, e o Jornal da UFOS chega ao fim. Muito obrigada pela sua audiência. Tenha uma excelente noite. É claro que eu te espero amanhã. Tchau.